Boa tarde, a minha querida Gabriela, todos os meus amigos. Estou muito emocionada porque eu faço parte do GEPAR, faço parte da vida da Cristina e da família dela, claro que incluindo
o nosso querido amigo, construtor de tudo isso, o nosso Paulo Sérgio Manhães, porque nós viemos da mesma casa espírita, União da Mocidade Espírita de Niterói. Então, eu tenho muitas boas lembranças desse casal, como seus filhos, agora netos, e quero dizer que é uma honra eu poder estar aqui comemorando 30 mais 30, mais 30, mais 30. Onde eu estiver, vou comemorar mais 30 anos com vocês. Na realidade, é muito importante que nós façamos uma busca dentro de nós para saber o quanto nós entendemos, o quanto nós sabemos do Evangelho de Jesus. O nosso tema foi aspectos espirituais da doutrina do Cristo. Vou começar dizendo que ele, o Cristo, o Messias, tão esperado, já era falado, rezado nas Escrituras Sagradas. O evangelista João, o quarto evangelho sinóptico, Mateus, Marcos, Lucas e João, no capítulo 5, versículo 39, ele nos diz que o próprio Cristo falou para ele, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Nós temos Isaías, várias partes de Isaías, profetizando sobre a vinda de Jesus, do Cristo, do Messias, Miqueias, Jeremias e até o evangelista Lucas, no capítulo 4, versículo de 14 a 21, nos fala sobre isso. Todos os fatos registrados no Velho Testamento e no Novo Testamento. Cada um dos evangelistas vai trazer passagens que vão nos informar, cada um a seu modo, como é que Jesus chegou para junto de nós. E sua vinda, a vinda do Cristo Jesus, trouxe para todos os nossos corações a fraternidade, tentando unir os povos, derrubando barreiras e acabando com as diferenças sociais, para que a verdadeira religião, que é a religião do amor universal, acabasse com os preconceitos do homem. Ainda não conseguimos ver isto, mas o evangelho imortal, espiritual de Jesus, está na doutrina do Cristo. Nós vamos iniciar, como bem o fez hoje, na parte do início da tarde, a nossa Yasmin, não é? Madeira, trazendo o Sermão do Monte. Eu vou dizer que o evangelista Mateus, no capítulo 4, versículo 25, ele vai nos dizer poeticamente que sempre Jesus tinha uma multidão a segui-lo. Sempre. E naquele dia em especial, ele andava com alguns discípulos. Quando olhou para trás, tinha uma multidão que estava seguindo-o. E naquele dia, mais uma vez, ele falou àquele povo de esperança, de amor. Porque o Sermão da Montanha, meus amigos, que na realidade é o Sermão do Monte, porque não é uma montanha, é um monte. É um discurso de Jesus Cristo para ser lido, em especial, em Mateus. Porque Mateus tem o capítulo 5, 6 e 7. O evangelista Lucas tem um fragmento disto tudo ao longo do livro, ao longo do Evangelho de Lucas. Nesses discursos, Jesus profere lições de conduta moral, visando os princípios que normatizam e orientam a vida daquele que o segue. O Sermão do Monte ensina a nos preocuparmos com as coisas de Deus. Quem põe Deus em primeiro lugar, já vai dizer Mateus no capítulo 6, não precisa ter medo do futuro, porque Deus vai suprir as suas necessidades.
É melhor procurar as bênçãos espirituais que concretizar ou concentrar apenas nas bênçãos, coisas terrenas, nas bênçãos terrenas, que logo passam. Este sermão que Jesus fez foi no monte em Cafarnaum, que é uma das cidades que ficam no lago de Genezaré ou Tiberíades. Dirige-se a todos os discípulos, todos que lá estavam, e vai dirigir a todos nós que reencarnarmos na Terra. Este monte está à beira do lago de Genezaré, aos pés daquele monte chamado Monte das Beatitudes, ou Monte das Bem-aventuranças. É o nome que se dá. São o anúncio da felicidade, porque esclarecem a libertação, não conformismo ou alienação. Anunciam que o reino de Deus, esse entendimento do Pai, do cosmo e das lições da ética moral e da transcendência do homem, a palavra e a ação de Jesus. Este discurso torna presente a justiça de Deus. Nas bem-aventuranças que nos oferecem a possibilidade de viver em plenitude com esse projeto de Jesus. A partir do seu projeto, do seu contexto e projeto histórico humano, pode-se viver as virtudes do Evangelho no processo espiritual. Na realidade, as bem-aventuranças é um termo técnico para indicar de uma forma literária, que está na primeira revelação, ou seja, no Velho Testamento e no Novo Testamento, é uma declaração de bênçãos com base numa virtude para os planos mais puros da vida e para o mundo espiritual. Então, por isso que neste Sermão do Monte, Jesus fornece o paradigma do homem de bem, com a lei e a sua planificação de sabedoria do amor. Antecipa para amanhã o hoje, porque ele vai nos dizer que somos o sal da terra e a luz do mundo. Que delícia nós termos Jesus dizendo para nós: vós sois o sal da terra, aquele elemento que tempera, como ele falava, num sentido diferente, ou seja, para aquele povo, muitos dos hebreus, judeus, eram analfabetos, meus amigos. Jesus tinha que falar das coisas do cotidiano. Então, quando ele fala, vós sois o sal da terra, quer dizer, o que é o sal? O sal é um elemento que tempera os alimentos. Então, nós, como sal da terra, temos que temperar a nossa vida com as nossas palavras, com os nossos atos, com os nossos conhecimentos, para que possamos levar ao outro a benesse do amor, da simpatia, da empatia, do carinho, do zelo. Então, luz do mundo é porque nós somos lucigênitos, filhos do Pai, e nós temos a luz do Evangelho do Cristo, iluminando o nosso caminho. O que buscamos, primeiro, é o reino de Deus, a sua justiça. Essa é uma proposta essencial. Fazer de nós espíritos de luz. Jesus já acreditava em nós há 2000 anos. E será que nós acreditamos em Jesus? Será que nós acreditamos que nesse Sermão do Monte ele traz a plataforma para a redenção da humanidade? Dividiu Jesus a história antes dele e depois dele. Ele correu uma cortina que separava o homem dos espíritos. Inaugurou uma era nova para o mundo. Quando Jesus chegou para nós, ele anunciou a era da
maturidade do ser humano. Ou seja, nós estamos maduros para entendermos o Sermão da Montanha e toda a sua boa nova. Essa segunda revelação, que é a chegada do Cristo, vai nos concitar muito a entender que a essência da sua mensagem é o amor. Por que é o amor? Porque ele, sendo um espírito crístico, buscou da divindade toda a sua sabedoria. E nós vamos utilizar bastante o livro A Caminho da Luz. Caminho da Luz é um livro, meus amigos, de 1938. Um livro de 1938, ele tem 83 anos de vida física, através das benesses do Espírito Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Então, foi um livro escrito ainda na Segunda Guerra Mundial. Foi um livro em que se estuda a evolução do homem, a evolução da Terra. E no primeiro capítulo, Emmanuel vai dizer: falanges de espíritos puros, arquitetos siderais, da qual fazia parte um Cristo, que ficou responsável para o planeta Terra, para que ele fosse o governador do planeta Terra. Então, nós vamos encontrar quando esse Cristo decidiu, com outros amigos siderais, vir ele mesmo em carne, usando o seu verbo. Nós entendemos que ele chegou para nos dizer, para nos fazer a proposta espiritual transcendente, que transcende o corpo físico, transcende a materialidade. É o último dos evangelhos, o evangelho de João, que nos trouxe isso. João, que aprendera, porque foi um discípulo do Cristo, mais novo, aquele que vivera quase até a idade centenária, aquele que fez o Evangelho de João, também fez o Apocalipse de João, que é o último dos 27 textos do Novo Testamento. Então, nós vamos encontrar que o filho de Zebedeu, João, destaca as palavras do próprio Cristo Jesus, quando diz: eu sou o pão da vida. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que ele nos dá vida. Não é o pão de comer, é o alimento espiritual. Diz ele: eu sou a luz do mundo. Como nós já dissemos, o que quer dizer a luz do mundo? É aquela luz que, quando penetra em nossa alma, em nosso espírito, seja encarnado ou desencarnado, vai trazer a compreensão do bem, do amor e da paz. Eu sou a porta. É tão forte isso, que está em João capítulo 10, versículo de 7 a 9, que Emmanuel e outros espíritos nos dizem que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Nós vamos encontrar isso no nosso espírito André Luiz, nos avisando que tudo que Jesus trouxe é a porta. Mas a chave para abrir essa porta, somente a terceira revelação, que é o Consolador, que vai permitir fazê-lo. E Jesus diz: eu sou o bom pastor. Eu sou pastor que pastoreia as ovelhas. Se alguma das minhas ovelhas se desgarrar, eu deixarei as outras no aprisco, irei buscar aquela. Então, Jesus está nos dizendo que estará sempre junto de nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho porque eu vou mostrar o caminho até Deus. Eu sou a verdade porque a minha verdade é que vai levar ao entendimento das outras verdades. Eu sou a vida
porque eu dou o amor, a paz, a temperança. Eu sou a videira, ou seja, uma videira com os frutos sazonados. Todos esses aspectos, meus amigos, correspondem a uma simples afirmação de Jesus, que João nos concita no capítulo 8, versículos 5 a 8. Antes que Abraão existisse, eu sou. Isso nos mostra que, no Velho Testamento, aquele povo hebreu, como todos os outros povos que vieram ao planeta, foram convidados por Jesus em todos os tempos. E nós vamos encontrar uma fala de Gandhi, dizendo que se tudo que Jesus falou, que está nos evangelhos, se perdesse, exceto o sermão da montanha, nada estava perdido. Aí eu vou fazer uma pergunta para todos nós. O que seria isso? O que Gandhi estaria dizendo? Como é que Gandhi poderia entender do Evangelho de Jesus? O que seria o Espiritismo na interpretação da mensagem do Cristo? No livro A Caminho da Luz, no capítulo 25, o penúltimo capítulo, Emmanuel nos traz o Evangelho e o futuro. E vai nos dizer que o Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo nestes séculos de declive, na feição de cristianismo redivivo, que vai nos dizer as verdades perenes. Toda a realidade é a do Espírito, diz Emmanuel, e toda paz é a do entendimento do reino de Deus e da sua justiça. A doutrina, então, é a água viva que nós buscamos na casa espírita. Há 2000 anos, há mais de 2000 anos, estávamos lá com Jesus. Éramos o rebanho sem pastor, em busca do nosso conforto espiritual. E Jesus nos deixou marcas profundas em nossa memória sentimental. E hoje, nós nos debulhamos em lágrimas quando nos lembramos do Mestre Jesus. Revendo os quadros da história, nós vamos resgatar a fala de Gandhi sobre o Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, também conhecido como Mahatma Gandhi, ou seja, grande alma, foi um ativista indiano conhecido mundialmente por liderar os indianos para a sua independência. Viveu entre o século XIX e XX. A atuação de Gandhi se tornou muito conhecida pelo uso do satyagraha, ou seja, a participação de protesto não violento, fazendo fome, crise de fome. Esse princípio foi observado por muitos outros, porque Gandhi, após a Primeira Guerra Mundial, ele resolveu lutar a favor da independência da Índia, que estava sob domínio colonial britânico. E ele tomou, a primeira vez, uma iniciativa não violenta. Ele orientou aquela comunidade indiana que eles não comprassem as roupas dos nossos queridos ingleses, que eles pudessem produzir a sua roupa. Imagine, meus amigos, para dar exemplo, Gandhi carregava consigo o seu próprio tiar manual para se utilizar, para confeccionar as suas próprias roupas. Isso foi tão importante que na bandeira do país está estampada, para dar exemplo, Gandhi carregava consigo o seu próprio tiar manual para se utilizar, para confeccionar as suas próprias roupas. Isso foi tão importante que na bandeira do país está estampada o símbolo nacional utilizado por Gandhi. Que mente criadora é essa? Depois ele fez a marcha do sal, porque naquela época os britânicos
cobravam muito caro pelo sal. Esse sal que nós falamos, que Jesus falou poeticamente, esse sal que acomoda os alimentos, não permite que eles se estraguem com muita facilidade. E ele liderou uma multidão até uma região da Índia, próximo do mar, para que eles aprendessem a extrair sal do mar. E durante ainda a Segunda Guerra Mundial, a independência da Índia aconteceu em 1947. Um ano depois, Gandhi morreu assassinado. Nós vamos encontrar que houve uma divisão entre o povo, muçulmanos e hindus. Depois, a porção muçulmana da Índia fundou o Paquistão. Então, nós vamos entender que civilização é essa indiana. Esses acontecimentos varam o tempo cósmico. Nós vamos falar rapidamente que no cosmos existem várias casas do Pai, várias pátrias do Pai. A civilização indiana, que Gandhi pertencia, é anterior à egípcia e à israelita. Ela é descrita há 6.000 anos antes do Cristo, ou seja, mais de 8.000 anos. Os capelinos daquela constelação do zodíaco, que é do cocheiro, uma das suas estrelas maior, a Alfa, Capela, estava talvez como hoje, fazendo uma pequena analogia, a Terra está no rumo do mundo de regeneração. Lá estava aquela estrela linda. E o Cristo que coordenava aquela estrela falou com o Cristo que coordenava a Terra. E ambos se entrosaram, como acontece com os espíritos de luz. Então, os degredados, ou seja, os espíritos que não podiam continuar em capela, deveriam ir para mundos mais simples. Então, Jesus abrigou os degredados de capela, os capelinos, para que pudessem se misturar com as raças que já existiam aqui. Raças negras, ou negra, raça negra e a raça amarela. Então, os capelinos formaram a raça adâmica, a raça branca. Daí vem o nome de Adão, que Moisés trouxe para nós. Então, essa raça adâmica formou 4 grupos. Dentre esses grupos, nós temos os hindus. Esses capelinos chegaram na Ásia, no sul da Ásia, perto do rio Ganges, rio que hoje banha a Índia e Bangladesh. Tem 2.500 quilômetros. É um rio grande. A sua bacia, ficou uma bacia grande, cobre também o Nepal e a China, com quase 1 bilhão de pessoas em torno daquilo. Então, nós temos ainda deste povo as cantigas, os cantos, a arte mais bela que é a literatura. Vedas e Upanishads, que são o finalzinho dos Vedas. Vedas são ditos, são construções que mostram que esses espíritos que reencarnaram de capela, reencarnaram na Índia, eram profetas ou mestres, como nós vimos no vídeo, que traziam as suas tradições e conhecimentos para os povos primitivos que estavam na Terra. Formam o grupo dos árias ou arianos. E nós vamos encontrar que esses capelinos, eles tinham o seu lado intelectual muito desenvolvido, como hoje a Terra está. Mas o lado moral ainda deixava a desejar, ficando claro que eles não conseguiram fazer a sua reforma íntima. Uma das paixões desses capelinos era o orgulho. Por isso que nós vamos encontrar esses espíritos de capela ainda na Índia formando castas pelo seu orgulho. Mas, meus amigos, os capelinos, que eram o povo
com menos defeitos que os outros que chegaram na Índia, eles permaneceram com um sentimento de humilhação, porque eles ficaram muito revoltados, mesmo Jesus os atendendo com amor e benevolência. Com o passar do tempo, eles conseguiram mostrar a sua existência espiritual. Eles conheciam os segredos da vida. Eles lembravam das promessas do Cristo. Por isso, eles aceitaram aqueles vários avatares que vieram depois, na sua manifestação de um ser imortal. Krishna, Buda, que significa o Deus iluminado, ou ser iluminado, e outros enviados por Jesus, vieram para trazer uma verdade melhor para aquele povo. Foram compreendidos pelo povo, mas não conseguiram mudar totalmente a sua essência. O hinduísmo hoje é muito mais do que uma religião, é uma cultura com seu próprio estilo, com uma estrutura singular, mais ainda em sistema de castas. Mas é um processo dinâmico. O pensamento moderno nos mostra que daquela grande raça nós temos as reminiscências junto de nós. Na verdade, esses sistemas avançados da religião e da filosofia evocam ainda a dificuldade do orbe terreno. O espírito de Gandhi não conseguiu eliminar os absurdos das castas. Na realidade, resgatando o pretérito em avatares, várias e amargas provações expiatórias aconteceu. O que nós devemos admirar neste povo mais lindo é acerca da reencarnação, que eles conheciam tão bem, que eles sabiam da organização do mundo, eles conheciam a oportunidade reencarnatória. E nos bastidores da nossa civilização, nós vamos encontrar filósofos buscando o entendimento da face de Jesus. Nós hoje temos um pensamento de gratidão no nosso íntimo pela grandeza desse povo que trouxe a parte espiritual, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os espíritos, a oportunidade de poder entender que não morrem, que existem vidas consecutivas, já que eles falam da reencarnação. Quando nós vimos no vídeo, nós vimos José de Arimateia, nós vimos ali aquela concentração daqueles homens da época do Cristo, que foram buscar em Jesus a reencarnação. Nós vamos entender que esse conceito veio desses capelinos que formaram a religião hindu. A vinda de Jesus na Terra se verificaria como se fosse uma concórdia, a fraternidade maior. Nós vamos encontrar em muitas passagens da vida de Jesus a imortalidade. A primeira delas é no Monte Tabor, quando Jesus transcende em luz e lá aparecem Moisés e Elias, espíritos mortos que estavam vivos naquela esperança da reencarnação. Nós temos no nosso conceito da terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos, o livro A Gênese, que nos fala dos milagres e das predições. Sempre nós vamos encontrar em toda a chegada de Jesus no orbe, passagens, as curas de Jesus, por exemplo, meus amigos. Por que Jesus curava? Jesus curava porque as pessoas, sejam leprosas ou com bacilo de Hansen, como nós queremos dizer agora, ou pessoas que tinham defeitos físicos, elas eram excluídas da sociedade, alijadas da sua família, do seu emprego. Por aqueles que se diziam homens da lei, que estudavam a Torá, mas estudavam a Torá daquele povo antigo, da primeira revelação,
porque era um povo mais difícil de entender. Mas quando Moisés trouxera para nós o monoteísmo, porque os hebreus foram o primeiro povo oriental a ser monoteísta, porque Jesus precisava de uma ideia do Deus único para que ele pudesse vir em verbo, que esse Cristo de Deus pudesse vir e assumir a personalidade de Jesus, que nasceu em Belém, mas era conhecido por Jesus de Nazaré. Nós vamos entender, meus amigos, que as curas só aconteciam quando a pessoa já tinha aberto o seu campo vibratório espiritual para receber as benesses. Mas mesmo alguns que abriram esse campo para a benesse da cura do espírito não conseguiram continuar curados. Então, queridos amigos, neste momento em que nós estamos nessa transição planetária, rogamos a Jesus o quê? A cura do corpo ou a cura do espírito que é eterno? Pedimos o quê? Pedimos paz interior ou dinheiro material? Porque já nós sabemos que somos transcendentes. Nós temos uma vida. Desde que fomos criados simples e ignorantes. Por isso que nós temos etapas reencarnatórias progressivas e necessárias. Neste momento que nós comemoramos 30 anos do GEPAR, eu tenho na minha alma gratidão pela doutrina dos espíritos, que eu pude desenvolver os meus estudos na União da Mocidade Espírita de Niterói, junto à minha família espiritual, ao nosso amado Miguel Tavares de Gouveia e sua esposa Marilúcia, ao Paulo Miranda. E claro que foi lá que eu conheci esse casal belíssimo, a Cristina e o Paulo César Manhães. E foi lá que durante muitos anos estudamos juntos, fizemos cursos, fizemos seminários. E hoje, agradecida por ainda estar na carne, mas recebendo as vibrações doces e suaves do Paulo, do nosso querido Miguel. Quanta gratidão existe em minha alma por ter sido convidada para participar deste banquete espiritual. Que onde eu estiver, nos próximos 30 anos, eu possa estar com vocês, usando a bandeira da paz, mostrando a imortalidade do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus, como nos foi dito, tem 4 nichos: filosofia, ciência, religião e imortalidade, espiritualidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Então eu volto para as minhas amigas, Gabi, doce Gabi, e a Cristina, com muito prazer, com gratidão imensa na minha alma, minhas queridas e diletas amigas.